existe um padrão pro cara que é... O cara que é religioso, ele consegue encontrar na religião facilidade, assim, um atalho pra se livrar de condições psicológicas, cara? A religião é ótima para ajudar em uma série de quadros psicológicos, tanto para o bem quanto para o mal. É verdade. Certo? Então a gente vai ver muitos quadros de doenças mentais com elementos religiosos muito, muito importantes. Por outro lado, a gente vai ver muitas pessoas que, com o apoio da religião, vão conseguir superar adversidades, inclusive mentais, certo? De forma bastante adequada, né? Então, a religião é boa ou ruim? É que nem tela. Depende. Certo? Algumas pessoas talvez sejam mais... Depende de como você usa a religião. Qual é o efeito dela na tua cara, e vida? também assim, depende de como os religiosos que estão na liderança usam a religião. Porque tem algumas pessoas que, infelizmente, isso já é bastante difundido. Claro. Utilizam da vulnerabilidade das pessoas e da predisposição que elas têm a acreditar no que a pessoa está falando por supostamente ela ser o mensageiro de Deus para pedir doações absurdas, como a gente já viu várias vezes, né? Mas isso não é só a religião, os coaches fazem isso também. Isso. Mas é que Mas não é tipo uma religião, esse bagulho de coach, cara? Mas, cara, é que na religião você tem um pano de fundo muito mais apelativo. Mais apelativo de... Tá bom. Só que eu concordo com o Fábio quando ele diz assim, o Deus, eu não tô vendo Deus. Tipo, quando eu sou um cara que é religioso, talvez o meu principal pagamento, por assim dizer, de estar ali é uma vida eterna. Todas as religiões falam de uma vida após a morte e tal, não sei o quê. A maior parte das religiões é transcendente. Isso. Né? Você nega essa vida para acessar uma outra mais bacanona. Já os outros... Já um coach, por exemplo, que para mim se assemelha muito à religião, ele tem um motivador ali também que é mais palpável, que é, tipo, ficar rico. Então eu acho que tem efeitos semelhantes, cara. Eu acho que sim, cara. Deve ter componentes semelhantes. Mas aí, Igor, eu peço a licença para chamar uma atenção numa coisa assim. A religião, como eu te falei, é uma coisa privada. A relação do indivíduo com a religião, com Deus ou com qualquer outra coisa, é um fenômeno psicológico, uma coisa privada, uma coisa que como psicólogo, a gente não nega, porque ela existe. Certo? Então essa relação é importante, certo? A gente não chega nessa discussão da natureza de Deus. Isso está fora da psicologia, isso não faz parte da ciência psicológica. E as pessoas confundem muito isso, certo? Quando, por exemplo, eu falo de livre-arbítrio, as pessoas dizem, você tem que ler Santo Agostinho. Cara, é filosofia. Filosofia está próxima da psicologia, mas é outra perspectiva, é outra forma de conhecimento, aborda o conhecimento de outra maneira, certo? Eu faço ciência, não sou um cientista, mas trabalho dentro do recorte da ciência, certo? Então eu não tô ali para discutir a natureza de Deus, eu tô ali para discutir a relação dele com a religião e o quanto que essa relação pode ser salutar ou o quanto que essa relação pode, de certa forma, estar descompensando ele em algum aspecto. Mas eu não estou ali para desfazer a crença dele. Desamarrar aquilo, né? Dizer, olha, velho, você tem que parar de acreditar em Deus, ou você tem que procurar a igreja. Não é isso, cara. Eu vou efetivamente olhar para esse indivíduo que tem na religião um valor importante. E efetivamente entender o lugar desse valor, o funcionamento disso na vida dele, tentar ajudar ele a ajustar isso para que ele consiga, de certa forma, transitar na sua comunidade religiosa, exercer sua fé, enfim, e ter uma relação com Deus que seja mais harmoniosa dentro da perspectiva dele.